Olá, muito boa noite para você. Nós estamos no Ponto e Contraponto. Eu sou Lauro Lima. E hoje, o nosso entrevistado, a história dele é a seguinte: já foi vereador por Maceió, deputado estadual, recentemente está no terceiro mandato de deputado federal e é um dos nomes fortes do presidente Jair Bolsonaro para fazer articulações, articular as votações no Congresso Nacional. Falando em votações, ele se prepara para encarar uma das mais importantes para o governo federal, a reforma tributária. Hoje eu converso com o deputado federal Arthur Lira, do Progressistas. Deputado, boa noite, bem-vindo aqui ao nosso Ponto e Contraponto de hoje, viu? Muito boa noite, Lauro, boa noite a todos os telespectadores da TV Ponta Verde, ao programa Ponto e Contraponto. Para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui nesta emissora e conversar, esclarecer, debater sobre as coisas de Brasília. Elas estão longe, mas interferem muito de perto da vida das pessoas, né? Principalmente num estado como o nosso, pequeno geograficamente, pequeno demograficamente, mas muito forte, né, a nível de representação, sempre em Brasília. Então, aqui estou às suas ordens para que a gente possa conversar e debater sobre os assuntos nacionais e locais. Perfeito. E eu gostaria só, antes de mais nada, de esclarecer aos nossos telespectadores que não estamos utilizando a máscara, mas todas as medidas, todas as recomendações sanitárias foram adotadas, inclusive o distanciamento. Nós estamos nessa fase de um novo normal, não é, deputado? É verdade. Por falar nas questões de Brasília que afetam diretamente as questões locais, deputado, eu gostaria de já começar pelo seguinte, e já que eu falei das medidas sanitárias em relação ao combate à Covid-19, gostaria que o senhor já traçasse aí para a gente iniciar a sua opinião a respeito da atuação da bancada federal de Alagoas em relação a essa luta contra o novo coronavírus. Como é que o senhor analisa essa atuação, hein? Olha, a bancada de Alagoas, ela tem trabalhado nos últimos 2 mandatos de forma muito unida, muito uníssona, não é? É como eu disse aqui, um estado de uma representação pequena, se nós levarmos em consideração que Alagoas tem 9 deputados federais e São Paulo tem 71, o peso na Câmara é desigual. Então, nós sempre temos que trabalhar remando todos na mesma direção. Nós conseguimos votar projetos muito importantes que atenderam e facilitaram a vida das pessoas nesse período de pandemia. O auxílio emergencial do governo foi providencial para dar um conforto àquela população que não teve como fazer quarentena porque não tinha condições físicas, num ambiente muito pequeno, não tinha condições sanitárias, não tinha água nem esgoto e nem tinha condição financeira, não tinha como se manter dentro de casa sem trabalhar. Tanto é que as comunicações elas sempre terminavam assim: faça a quarentena se puder, né? Fique em casa se puder. Então essa camada da população nunca pôde. E nós trabalhamos muito para que esse auxílio fosse votado, para que esse auxílio fosse implementado e que ele chegasse na ponta. E eu acredito que ele foi de grande valia, está sendo ainda de grande valia para as camadas mais humildes. Nós mandamos muito recurso através da bancada federal para todos os municípios de Alagoas, para o governo do estado. Essa próxima semana mesmo nós vamos estar liberando aí mais quase 40 milhões de reais para 4 hospitais filantrópicos do estado de Alagoas, como o Hospital Santa Rita de Palmeira, o Hospital Regional de Arapiraca, o Hospital Sanatório e o Hospital Veredas, que tiveram e têm uma grande importância no combate ao coronavírus, nessa epidemia que apertou muito a nossa população, mas que ao longo deste período a medicina, eu acho que já aprendeu a tratar, né, despencando os índices de mortalidade, que é o que nos preocupa mais, são as pessoas, os amigos. Antigamente eram só números, hoje está muito perto e a gente tem que sempre estar com trabalho. Então a bancada federal ela trabalhou muito, aprovando projetos para sanear a questão econômica, as pequenas e microempresas, as médias, as grandes, as questões dos mais diversos setores que foram atendidos por medidas e principalmente no envio de recursos, de insumos para que chegassem a Alagoas dezenas e centenas de respiradores, medicamentos básicos, que era aquele de anestesiar na hora da intubação que houve faltando aí em alguns hospitais, enfim, medicamentos, máscaras,
equipamentos EPIs, quantos médicos não pagaram com as suas próprias vidas neste período, e todo esforço foi feito. E com toda a dificuldade de um país desigual, como é o Brasil, com desigualdades, como eu posso dizer aqui, na área de saneamento e água, como é que você pode manter as mãos limpas se você não tem água encanada em casa tratada? Isso é uma realidade. Uma realidade de mais diversas de 100 milhões de brasileiros, não é? Então não tem água tratada, encanada, saneada na sua porta. Então o saneamento são duas coisas assim que, se nós pudermos extrair dessa pandemia, Laura, o Brasil tem que tratar de habitação e tem que tratar de saneamento. Porque essas pandemias elas vão voltar, elas são cíclicas. Sim, sem não é? O dúvidas. mundo está globalizado de um jeito que não tem como nós não nos prevenirmos se nós não tivermos um tratamento mais igualitário para todas as faixas sociais. Um dos setores que mais sentiram o impacto dessa pandemia, sem dúvidas, foi o setor do turismo, que com a diminuição dos números começa a flexibilizar e começa a retomar. Como é que o senhor analisa essa retomada aqui em Alagoas do setor turístico? Aliás, uma grande empresa da área já disse, Alagoas é a menina dos olhos, tem tudo para ser a grande sensação da retomada, né, nessa história de pós-pandemia. O setor de turismo, como de entretenimento, de shows, setor cultural, mas principalmente o turismo, foi o primeiro a sentir, não é? Aqui em Maragogi, o prefeito fechou os hotéis e pousadas lá dia 15, 18 de março. Maceió, aqui você vê quadros e quadros de hotéis com tapume nas portas. Então o turismo é essencial para o nosso estado. Ele é importantíssimo para o Brasil, mas ele é essencial para a vida do alagoano. Maceió e Alagoas, com os seus roteiros, Piranhas no Sertão, Maragogi, Japaratinga, São Miguel dos Milagres, Passo de Camaragibe no Norte, Barra de São Miguel, Coruripe, Piaçabuçu, Penedo no Litoral Sul. Então, sem contar com as praias urbanas mais bonitas do Brasil, Maceió e Alagoas viraram referência dos destinos nacionais. E aí, esses últimos dias, em conversas com o próprio ministro da Economia, o ministro Paulo Guedes, a gente fazia conta. Vejam, o Brasil gastou, nesse período de pandemia, em torno de 440 bilhões o governo federal em repasse direto para custear despesas, seja com incentivos, deduções, parcelamentos, isenções, não é? Subsídios, desonerações. Então, 440 bilhões de transferências também para estados, municípios, não é? Para manutenção de FPM, de FPE, e perdeu aí uns 230 bilhões de arrecadação. Quando você soma as duas contas, elas vão fechar em torno de 700 bilhões. Foi quase toda a economia da reforma da Previdência, com muito custo e com muito cuidado, votada pelo Congresso Nacional, principalmente com os mais pobres. E o que é que a gente fala? Nós falamos da seguinte maneira quando a gente fala de turismo. Se nós tivermos, ministro Paulo Guedes, um investimento em infraestrutura turística no Nordeste, principalmente, da ordem de 15 bilhões de reais, ou seja, você comparar 15 bilhões é muito dinheiro, mas é muito dinheiro mesmo. Mas se você compara com 700 bilhões, é nada. Sem dúvida. Então, o que você pode trazer de infraestrutura turística, de estradas, de hotéis, de resorts, de qualificação para a população, é inimaginável o que isso vai dar, porque isso é dinheiro direto na veia, é do barqueiro, é do motorista de van, é do motorista de ônibus, é do restaurante, é do bar, é da pousada, é do hotel, movimenta comércio, movimenta a vida diretamente das pessoas e movimenta a economia local do estado. Ela interfere diretamente e muito rapidamente. Então, Alagoas ela tem toda a beleza natural disponível. Não tem praias mais bonitas do que a dos nossos litorais aqui, sul e norte, no Brasil. Além é o dessa Caribe, beleza, né? É o Caribe. Agora, como é que você consegue fazer uso disso? Você falta estrada. Perfeito. Você não tem aeroporto. Você, muitas vezes, nesses lugares, você não tem um lugar de hospedagem. Então, essa infraestrutura, claro, que nós estamos lá lutando em Brasília para que o governo entenda e faça investimentos nessa área. A Embratur, que é gerida hoje por um pernambucano alagoano, com muita aproximação com o governo e com o presidente Bolsonaro, precisa de investimentos. É impossível você olhar assim e dizer que todo o dinheiro que o Brasil desprende para turismo, pela Embratur, para ela fazer propaganda do Brasil, é 1/5 do que Cancún gasta. Todo o Brasil gasta 20% do que Cancún gasta com propaganda no mundo. Então isso é inadmissível. Sem dúvida. Nós temos belezas naturais em um país continental, belíssimo e que precisa ser melhor explorado. Deputado, eu quero falar de eleições tanto aqui em Alagoas,
quanto lá em Brasília. Mas daqui a pouquinho, no próximo bloco. Vamos dar uma paradinha e já já a gente volta com mais ponto e contraponto aqui na nossa TV Ponta Verde.